SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino aqui no estado de Santa Catarina. Toda quarta-feira aqui no canal 4 da NET. Nesta semana, com o recém-empossado novo coordenador estadual do SINT, o professor Aldoir Kremer. Boa tarde, professor. Tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aí para mais um programa Floripa em Foco do SINT. Para falar de educação de dentro para fora, né? De dentro da estrutura para fora. Falando em educação, é hoje, né, que o nosso secretário de Estado da Educação vai estar prestando alguns esclarecimentos na Assembleia Legislativa, né? É hoje, né? Sim, é hoje. Hoje à tarde, às 15 horas. Daqui a pouco. Quem está assistindo já foi às 15 horas, né? Mas, enfim, às 15 horas desta nós teremos então essa presença do secretário de Educação. É uma convocação já antiga que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa fez para que o secretário de Educação desse explicações sobre o novo plano de carreira aprovado no final do ano, das mudanças que houveram nas legislações aí que dizem respeito ao magistério de Santa Catarina, tanto quanto do quadro de efetivos, onde foi a principal questão abordada, né? Houveram várias mudanças, inclusive sem acordo do sindicato, nós tivemos greve. Foi a revelia, né? Teve uma tentativa de negociação, até se estipulou algumas coisas e o governo, ao final, não respeitou em nenhum item aquilo que se estava dialogando e encaminhou um projeto que foi aprovado e que hoje o secretário de Educação vai para a Assembleia Legislativa para explicar essas mudanças. Também aos ACTs houveram mudanças com relação à contratação, abrindo a possibilidade de contratação por horas e não por módulo de contrato, como era anteriormente. Entre os módulos era de 10, 20 e 30. Ou 40 horas. Ou 40 horas. E hoje trabalhou 4 horas, ganha 4 horas e Sim, pronto. Hoje o contrato ele é de acordo com as horas de contrato. E também o secretário precisa dar explicações com relação às contas públicas, e principalmente a questão da educação, porque o Tribunal de Contas mais uma vez comprovou que o nosso Estado não aplica o mínimo constitucional determinado, né? Nós temos então assim várias questões também com relação às recusas fiscais. Eu acredito que os deputados também devem fazer esse questionamento ao secretário, né? E nós estaremos lá para cobrar do governo, né, a forma como ele encaminhou essas questões referente ao plano de carreira do magistério, né, nos rebaixando, prejudicando a categoria nesse sentido, né, e também vamos estar cobrando do secretário porque o magistério de Santa Catarina não teve sequer o reajuste da inflação repassado no ano de 2015 e agora em 2016 novamente não há nenhuma proposta nesse sentido que garanta pelo menos a reposição inflacionária no nosso salário, né? Então esse é o objetivo de nós estarmos mobilizados, nós cobrarmos do secretário, não só do secretário, mas do governo, esses ataques que sucessivamente nós estamos recebendo no magistério. E nos preocupa bastante, Silvio, porque também a nível federal há dois projetos, um projeto de lei complementar e outro projeto de emenda à Constituição, né, que é extremamente danoso, principalmente aos servidores públicos, onde estipula que não haveria possibilidade de reajuste, nem sequer os reajustes inflacionários durante um longo tempo, 2 anos, né? Desobrigando os governos de aplicar os recursos vinculados, ou seja, inclusive retirando a vinculação de recursos, o que deixaria sem garantias nenhuma das fontes, tanto a saúde quanto a educação, que é os principais focos, né, que nós acompanhamos aí, inclusive com a proposta que foi aprovado já a nível federal da aplicação dos recursos do petróleo, né, saúde e educação. Agora,
esses projetos eles retiram totalmente a obrigatoriedade do governo de aplicação dos recursos para a garantia dos serviços públicos. Então, também a nível federal, nós estamos assim muito preocupados e ajudando a esclarecer a categoria. Tivemos hoje de manhã na executiva um seminário onde o Diese nos repassou o que realmente significa, né? E pior, Silvio, o que esses projetos eles garantem é o rentismo, porque a desculpa é as dívidas do Estado para se tomar essas medidas. Agora, não há nenhuma medida lá para atacar a questão da dívida. O que tem lá são medidas para atacar o serviço público. Quer dizer, a população é que vai pagar o preço, né, dos altos juros pagos, né, juros pagos aos bancos, aos credores, né, que também são os que detêm o capital, né, são os mesmos industriais, são os mesmos da elite brasileira. Então, infelizmente, sempre se quer garantir as benesses, né, de um grupo social distinto em detrimento de toda a população. Quando você retira os recursos, você desobriga o Estado de aplicar os recursos em saúde e educação, isso significa o desmonte da saúde pública, o desmonte da escola pública. Então, são coisas assim muito preocupantes, não são só esses dois projetos, são outros projetos a níveis federais também. Então, nós também temos essa questão. Na semana que vem, o pessoal do Cinti também estará indo a Brasília nas mobilizações. Então, é um período assim, muito difícil que nós enfrentamos. Há uma confusão política muito grande entre a população. As pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, o que na prática vem ocorrendo é que aqueles grupos que sempre estiveram no poder no Brasil, aqueles grupos da elite brasileira, estão se aproveitando dessas confusões políticas para aprovar pautas que beneficiam a eles em detrimento da população. E é isso que nós temos que denunciar. O professor Aldoir Kremer falou uma coisa bem importante, rapidamente, que eu acho importante resgatar para deixar bem claro para todo mundo que tomar contato dessa informação, de que hoje a gente paga só de juros da dívida pública, todos os brasileiros, nós pagamos juros da dívida pública no montante de quase 50% do PIB, Sim. do Produto Interno Bruto. Supondo que esse círculo aqui fosse 100% das receitas, metade só para uma coisa, pagar juros da dívida. E quem recebem esses juros, né? Quem já está podre essa é a questão, exatamente. De dinheiro. E ganha dinheiro sem gerar um palito de fósforo, sem produzir nada. Então, é algo que realmente a população precisa tomar conhecimento e precisa também tomar posição, né? Não é possível que a gente siga, né, sustentando um sistema financeiro, né, e agora, inclusive, né, atingindo as políticas públicas para garantir a renda desse setor. Garantir os seus lucros, né, de Exatamente. bilhões, né, de bilhões. Eu costumo dizer que os bancos é que são a crise, né? Para eles lucrarem, não é nem movimentar financeiramente, lucrar na casa dos bilhões por mês, eles são a crise, né? Como é que pode isso? Então, quanto mais gente souber, estiver ciente disso, referendar esses pedidos que andam por aí de se fazer uma auditoria na dívida pública brasileira, né? Fazer como foi feito no Equador, né? Que reduziu de 100% para 30% o montante da dívida pública do Equador, né? Tem que fazer aqui também, né? E uma outra coisa que o professor Aldoir falou logo no início é de que o secretário de Estado vai estar hoje à tarde na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, prestando esclarecimentos aos deputados e à sociedade sobre as mudanças alteradas no plano de cargos e salários. Que mudanças foram essas, professor, que o senhor falou que precarizou as condições? Foram mudanças assim, nós tivemos aprovado um novo plano de cargos e salários, que já tinha discutido com a categoria por longo tempo, não tinha? Nós vínhamos tentando uma negociação com o governo, apresentamos uma proposta que ficou com o governo sem uma resposta positiva nem negativa durante 3 anos. E quando o governo veio com uma proposta
totalmente aquém daquilo, né? E que nos prejudica no enquadramento na nova tabela salarial, né? Na questão também das aposentadorias, prevê novamente um novo sistema, inclusive a criação de um novo fundo complementar, né, de previdência. Aliás, essa é uma questão que agora está aparecendo nesses projetos de lei federal. Santa Catarina já se adiantou, né, naquele projeto para a renegociação das dívidas do Estado, está lá que não pode aumentar o salário dos servidores, tem que refazer o plano de cargos e salários para menos, que tem que, inclusive, criar fundos previdenciários complementares e uma série de coisas assim que o Estado de Santa Catarina, antes já mesmo de sair o projeto nacional, já está aprovado na Assembleia Legislativa. Porque, infelizmente, o nosso governador aqui é um dos grandes mentores, né, dessa proposta, que é uma proposta de elite neoliberal, né, que desmonta o Estado das suas obrigações com os serviços públicos para manter benesses a alguns setores apenas, que no caso aqui principal é o setor rentista, aqueles que têm as aplicações financeiras e que lucram em cima disso. E que não produzem um palito de fósforo, isso, como disse o professor. Então, quem ainda estiver nos acompanhando, 3 horas da tarde desta terça-feira, 26 de julho, todos à Assembleia Legislativa para ver a fala do nosso secretário de Estado da Educação. Você está acompanhando o Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Professores na Rede Estadual de Ensino, hoje com o coordenador estadual do sindicato, o professor Alduir Kremer. E o professor falou também, já dentro dessa visita do nosso secretário de Estado à Assembleia, que ele vai falar também sobre os ACTs. ACTs são aqueles que preenchem as vagas que os professores titulares, por um motivo ou outro, têm que deixar. É acordo temporário, né? ACT é acordo temporário. Admitidos em caráter temporário. Admitidos em caráter temporário. Houve uma mudança significativa nesses contratos de ACT também, a lei no ano passado trouxe modificações e o edital agora o edital do teste seletivo para os ACTs, ele traz de novo preocupações. Uma delas é que o setor dos professores das salas informatizadas, das pessoas que trabalham nas salas informatizadas, que eram contratados como professores e estavam nos editais anteriores como professores, ele não consta desse edital. A Secretaria de Educação, quando nós questionamos, se manifestou dizendo que pretende fazer um edital específico para esse setor, né? Para a sala de computadores. Imagino eu que eles pretendam criar uma outra forma de contratação, não com o cargo de professor, até porque a Justiça já se posicionou e eles tiveram que adotar o mesmo procedimento para esses profissionais que os outros profissionais que estão em sala de aula. Então, para nós do SINT, quem trabalha em sala informatizada, quem trabalha nesse setor, ele atende aos alunos e ele é professor e deveria ser contratado como professor, essa é a nossa defesa. Mas não é o que a Secretaria de Educação encaminhou e, portanto, não colocou esse setor no edital. Também não está lançado ainda o edital da Fundação Catarinense. Especial. Exatamente. E então nós também estamos cobrando, né, nós estamos agora entrando em contato com a própria fundação para que eles lancem logo esse edital, porque já tivemos problema em outros anos, né, por causa dessa demora do edital da fundação. Então são alguns pontos, né, que é importante nós colocarmos aqui, né, das preocupações que nós temos com relação também a esse setor, né? Ainda é bem recente o lançamento do edital e nós estamos em estudo e buscando assim, né, esclarecer, informar a categoria e também com relação ao governo, né, cobrar esses atravessamentos, esses equívocos que a Secretaria de Educação vem cometendo com relação a isso também. Esses ACTs já está valendo essa nova regra para esse ano? De que contrata pelo número de horas trabalhadas, não é mais pacote? Um outro ponto também que o edital traz é a questão da duração desse edital. Nós, quando discutimos a lei dos ACTs com o Estado, nós buscávamos que o contrato pudesse ser estendido para 2 anos.
certo? Então essa era uma Hoje reivindicação é nossa, é anual. Por quê? Porque quando chega o mês de dezembro, o ACT é dispensado, mesmo que ele esteja em um cargo, né, que segue no ano seguinte, ele é demitido e Não no ano que recebe vem naquele não período. recebe, né, no período de recesso das férias, e é recontratado no ano seguinte. O que o governo fez? Ele não privilegiou isso, ele não vai manter o contrato para os 2 anos, mas o teste seletivo, né, o concurso seletivo será aplicado com validade de 2 anos. Então, se fará agora, no ano de 2017, o teste seletivo, e este teste seletivo será aplicado no ano de 2017, o resultado dele, as notas, a classificação. E 18. O mesmo será utilizado no ano de 2018, mas não se mantém o contrato das pessoas. Então essa é a grande sacanagem que nós entendemos que o governo está fazendo. Ele busca economizar, né, no sentido de não realizar 2 testes seletivos, mas também não garante, né, que aquelas pessoas que poderiam permanecer no cargo, permanecer naquela função no período de recesso, ele não mantém. Ele encerra o contrato e no ano seguinte é utilizada a mesma classificação para um novo contrato. Então também isso, no nosso ponto de vista, é um grande equívoco, né? Só eliminou a necessidade de fazer um teste de seleção. Porque o contrato vai continuar valendo ou não vai ganhar no recesso? A intenção do governo é economizar, porque tem custos, né? A aplicação destes testes, né? Seletivos, mas não trouxe nenhum ganho para a categoria mais uma vez. Ao contrário. Bom, a gente vai continuar aprofundando essa questão com o professor Alduir Kremer, coordenador estadual do SINT, daqui a pouco, depois de um breve intervalo aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, nesta semana com o coordenador estadual, o professor Alduir Kremer, recém-empossado, inclusive, né, para este triênio 2016-2019. A movimentação está grande, né? E na próxima semana vai haver manifestações novamente em Brasília e o SINT está mandando os seus representantes. Manifestação em torno do quê na próxima semana? Sim, desses em torno projetos desses de lei, projetos o 257 e companhia. Exatamente. Inclusive, com relação à Previdência, tem vários pontos, né? Segundo a nossa análise, se aprovados esses pontos todos, inclusive essa desobrigação da aplicação dos recursos, né, em cada setor, na educação, na saúde, na segurança e assim por diante, se nós tivermos isso, nós vamos ter uma legislação que ela é de exceção. Por exemplo, só não teve garantias de aplicação dos recursos da educação em poucos períodos da nossa história, né? Foi quando houveram 2 golpes de Estado, né, em períodos de exceção, e inclusive não foi em todo o período da ditadura militar que nós tivemos isso, apenas em um tempo. Então, para nós é muito grave o que está colocado.
nós estamos buscando a mobilização, a conscientização, inclusive, da sociedade. Infelizmente, os grandes meios de comunicação não estão cumprindo com a sua função, que é de informar a população. A população deveria estar sendo informada dos grandes prejuízos que nós estamos na iminência de sofrer, né? Caso nós não nos mobilizemos, caso nós não nos revoltemos contra esses projetos, nós poderemos realmente ter aí prejuízos, inclusive para longo prazo. Porque esse projeto de emenda constitucional, por exemplo, ele tem uma previsão que apenas em 10 anos o presidente da República poderia propor modificações e apenas em 20 anos poderia haver uma revisão dessa lei aprovada. Nossa, poderia durar esse caos por 20 anos. Por 20 anos. Ia destruir uma geração inteira. Segundo a análise de vários especialistas sobre isso, pode significar sim o desmonte total do Sistema Único de Saúde e o sistema de educação federal e, por conseguinte, também os sistemas estaduais e municipais. Então é extremamente grave o que está colocado. Nós já havíamos percebido que há uma tendência do governo que aí está agora de trabalhar com a tese da terceirização da educação, e acho que jogar para a iniciativa privada poderia ser uma intenção, né, para poder explorar também economicamente esse setor, que hoje é um setor que o serviço público está atendendo. Agora, a população terá condições de arcar com essas despesas, né? Hoje nós estamos tendo as pessoas, né, com livre acesso às escolas públicas. Hoje não temos problema, praticamente é muito raro um problema assim de oferta de vaga nas escolas públicas, né? E também no SUS, quando você precisa, você procura o posto de saúde, você procura, né, o Sistema Único de Saúde, ainda muito falho, é verdade, mas que no geral você tem atendimento, você tem encaminhamento e assim por diante. E se nós tivermos aí nessa perspectiva, é muito preocupante para toda a população. Tudo que gera renda parece que estão querendo passar para a iniciativa privada, não? Então é muito preocupante mesmo. É de se mobilizar. E essa história da escola sem partidos, eu já ouvi alguma coisa, não cheguei a parar para aprofundar, que é um projeto de lei isso? Estão querendo propor a escola sem partidos? Sim, a nível federal está em debate essa questão de escola sem partido. Tem várias manifestações assim, de pensadores, de educadores, né, renomados a nível nacional, porque o que se pretende aí é de fato criar uma situação de cerção, né, da liberdade de expressão e também do despertar do senso crítico. Porque você impedir as pessoas de discutir a questão das várias posições políticas, né, encontradas no país, na nossa história, né, o que aconteceu historicamente, você fazer uma análise da sociedade e buscar entender o porquê das grandes diferenças sociais, qual é a origem, né, do acúmulo para alguns setores da sociedade, outros a pobreza e assim por diante. Então, se você não consegue trabalhar com a questão das posições políticas na sociedade, você teria muita dificuldade. Então, discutir escola sem partido tem essa intenção, né, de despolitizar, de não aprofundar as razões das questões que estão na sociedade. Infelizmente, essa é a visão que está se trabalhando por aí, né? Porque é uma questão assim muito relativa. Por exemplo, hoje de manhã uma repórter veio para me entrevistar e colocou que ela tinha feito uma entrevista anterior e que o entrevistado falou: não, mas é que tem escolas que trabalham a imagem de Che Guevara, tem na escola que trabalha a questão trabalhar o Duque de Caxias, do socialismo, esses assassinos de Estado, aí pode. Exatamente. No entanto, nós temos os nomes das escolas com ditadores, assassinos, né? E muitas lá estátuas de ditadores, às vezes até torturadores, né? Então, essa é uma questão, né? Se você não admite, né, que tenha o debate sobre a questão política na escola, né, você cria um cerceamento.
É como se o professor ele não tivesse condições de explicar as coisas na sua totalidade, que ele não pudesse entrar nesse campo. Eu fico me perguntando, né, como é que seria uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de sociologia, se nós não tivéssemos essa condição. O direito do... Então, o que se pretende, no meu ponto de vista, ao menos, é se impedir, né, que as pessoas tomem consciência, que as pessoas despertem para as questões políticas que estão colocadas na sociedade e que elas não tenham elementos o suficiente para elas tomarem posição política. O que se pretende, no meu ponto de vista, é isso, né? É impedir que as pessoas, em especial a classe trabalhadora, tome consciência, né, de quem são eles, né, e quem não, e contra o que, né, eles estão colocados. Porque é isso, a sociedade ela tem luta de classe, ela tem interesse de classe. Né? E você colocar uma venda sobre isso... Não pode discutir. Significa simplesmente você criar uma escola de faz de conta. Né? Escola de faz de conta não pode dar certo. A escola tem que trabalhar com a realidade, com aquilo que realmente está colocado, em vários âmbitos, né? Seja no âmbito da questão religiosa, o respeito por essas diferentes tem que discutir vertentes religiosas. Né, tem que abordar as questões da sociedade. É a mesma questão também que se criou uma grande celeuma com relação à questão da sexualidade, a questão sexual. Né? Então, hoje nós temos, não é uma questão de escolha, termos na sociedade várias diferenças, né, de orientação sexual. E a escola precisa levar isso em consideração. A escola precisa esclarecer, né? A escola precisa trabalhar a cultura da tolerância entre os diferentes. Essa é a função da escola, né? Ela precisa trabalhar com os diferentes. Não é uma questão de vontade, né? de que tenha ou não tenha determinadas coisas. As coisas estão na sociedade. E você tentar colocar para baixo do tapete os problemas, as diferenças, né? As divergências, isso não resolve nada, pelo contrário. Isso é que vai criar depois as deturpações sociais, né, os problemas, inclusive de totalitarismos e assim por diante. Então, nós somos contra essa visão. A gente tinha que fazer uma campanha, era judiciário sem partido, né? Isso eu acho que isso ia sim ajudar bastante. Seria uma coisa muito interessante. Inclusive, sobre essa questão da escola sem partido, se você olhar para a proposta curricular de Santa Catarina, ela vai numa direção totalmente oposta a esse debate. A proposta curricular de Santa Catarina é uma proposta que tem como base uma vertente, né, de emancipação, uma vertente de dar condições, né? Empoderar o aluno? Sim, socio-interacionista a nossa proposta né? E nesse sentido nós achamos que realmente essa história de escola sem partido ela precisa ser superada e não dá para nós seguirmos trabalhando nessa linha de criarmos guetos, de separarmos a sociedade, de impedir que as questões que estão na sociedade se discutam dentro da escola. Então, essa é a nossa posição. E que está mais explicado, tem mais material para aprofundar essa questão na página do Sint, né? Com certeza. sint-sc.org.br, para saber tudo aí que o professor Aldoir Kremer falou sobre a visita do secretário de Estado hoje à nossa Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina, às 15 horas. Você está convidado a ir lá assistir, entrada gratuita. E também comentou conosco sobre esse problema com os ACTs. Eu sempre digo acordo, mas não é acordo. Não, admitido em caráter temporário, que são os professores substitutos. Admitidos, né, em caráter temporário. Que não têm direito a férias, a receber em dezembro e janeiro, precarizados e agora mais precarizados ainda. E, infelizmente, no nosso estado, né, deveria ser um número menor em função de que o Estado providenciasse em concursos públicos de ingresso. Mas como o Estado limita sempre esse ingresso, né, para a carreira de professor, tem limitado nos últimos anos, hoje nós estamos com um grande número, aí, em torno de 40% da categoria. 40%? Né, que é admitido em caráter temporário, que não é
professor de carreira. Então, você veja que nós estamos falando de uma grande população, né, de um contingente muito grande de trabalhadores em educação aqui do nosso estado, né, que também agora sofreram, né, com esse novo edital aí, conforme nós já falamos. Bom, vamos ouvir o que o secretário tem a falar, né, hoje ali na Assembleia, e na próxima semana, quarta-feira, estaremos aqui novamente para levar as informações para o telespectador. No dia de hoje nós estaremos cobrando do secretário de Educação essa questão da carreira do magistério de Santa Catarina, né? Nós tivemos aprovado no ano passado uma legislação que foi muito ruim. Nós precisamos que o Estado adote outras medidas com relação ao magistério, principalmente para garantir, né, que a gente tenha um mínimo de condições dignas de carreira, de vida, né? O reajuste, pelo menos da inflação, seja repassado para o salário dos professores que estão agora perdendo poder de compra em função de que não tem sequer o reajuste inflacionário repassado. Então, hoje, o objetivo central é esse. Tá bom. Boa semana, professor. Até a próxima quarta, então, né? E a gente se vê aqui no canal 4 da NET. Obrigado a você também, telespectador, que pode rever esse bate-papo com o professor Aldoir Kremer, do SINT, às 22 horas, tanto no canal 4 da NET para você que mora em Florianópolis, como também na própria página do SINT, sint-sc.org.br, estão todos Floripa em Foco lá depositados. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.